Olá, este é o segundo vídeo do projeto Um Livro em 3 Vídeos, publicado no canal Entre Páginas. Lembre-se de se inscrever neste canal e ativar as notificações. Você acha que Israel tem o direito legal sobre a terra chamada Palestina? Você já ouviu falar em supersessionismo? Essa palavra mesmo aí, supersessionismo, também chamado de teologia da substituição. Será que os judeus que estão hoje em Israel são mesmo descendentes de Abraão? Meu nome é Everson Spolaor, eu possuo mestrado em Ciências da Religião e estou aqui hoje para fazer a apresentação deste livro maravilhoso, que é o livro do Thomas Ice, chamado A Questão do Sionismo. Olha aqui, vocês estão vendo o livro, A Questão do Sionismo. Por que os cristãos devem apoiar Israel? Hoje, então, nós vamos começar no capítulo 4 deste livro. O capítulo 4, Thomas Ice intitula como sendo o direito legal do Israel moderno sobre a terra. O direito legal do Israel moderno sobre a terra. É comum ouvir na mídia em geral pessoas acusando o Estado moderno de Israel de estar ocupando a terra dos árabes e palestinos. Ou seja, Israel estaria então ilegalmente na terra num estado de ocupação. Thomas Ice mostra neste capítulo 4 que a história revela algo diferente do que, em geral, a mídia internacional promulga. Ou seja, quem comandava aquela região da chamada Palestina no final da Primeira Guerra Mundial? Quem comandava era a Grã-Bretanha. A Grã-Bretanha emitiu, em 2 de novembro de 1917, a chamada Declaração Balfour. Declaração Balfour. Por que tem este nome, Declaração Balfour? Porque, na época, o primeiro-ministro inglês, David Lloyd George, tinha nomeado Arthur James Balfour, que era o secretário, então, dos assuntos estrangeiros. E sob a autoridade do primeiro-ministro da Inglaterra ou da Grã-Bretanha, foi escrita, então, a Declaração Balfour, que trazia um parágrafo significativo, dizendo assim: o governo de Sua Majestade vê com favor o estabelecimento na Palestina de um lar nacional para o povo judeu e usará todos os esforços para facilitar a consecução deste objetivo. Então, a Declaração Balfour foi um documento importante da Grã-Bretanha sobre o direito de Israel de se estabelecer na terra palestina. Além da Declaração de Balfour, o autor Thomas Ice vai citar no livro a chamada Conferência de San Remo, que aconteceu em 1920 na Itália. Essa conferência teria sido uma extensão da Conferência de Paz de Paris. O intento dessa conferência na Itália era lidar com as questões da Palestina. A Conferência de San Remo teve a participação de 4 dos principais países aliados na Primeira Guerra Mundial. Quais países participaram? Representantes do primeiro-ministro britânico, David Lloyd George, também representantes da França, da Itália e do Japão. Os Estados Unidos, eles não pertenciam à Liga das Nações e por isso não estavam presentes. Então, nessa Conferência de San Remo, se incorporou a Declaração Balfour no final da sua resolução. Assim, a resolução de San Remo e
o artigo 22, segundo Thomas Hais, do Pacto da Liga das Nações, adotado na Conferência de Paris em 1919, vão ser os documentos básicos em que se baseou o governo britânico para emitir o chamado Mandato de Estabelecimento de Israel na Palestina. Então, a Grã-Bretanha, como vocês veem, segundo o livro do Thomas Hais, ela apoiava completamente o estabelecimento de Israel na terra da Palestina. Essa região estava sob o controle da Grã-Bretanha nesta época. Mas embora a Grã-Bretanha aprovava o estabelecimento do povo judeu na terra de Israel, no decurso da história, por motivos políticos e de pressão dos povos árabes, a Grã-Bretanha acabou não implementando de forma efetiva essa declaração. Isso sobrou então para a ONU. A ONU, que foi fundada em 1945, vai começar a lidar com a questão da Palestina. Então, a Assembleia Geral da ONU vai aprovar uma resolução de partição, chamada Resolução 181. Quando que eles aprovaram? Em 29 de novembro de 1947. Nessa resolução, a ONU, então, dividia a Palestina. Parte da Palestina foi dada aos árabes e o resto foi dada a Israel, exceto Jerusalém, que deveria ser uma cidade considerada internacional. Acontece que, no livro, Thomas Hais vai mostrar que os árabes rejeitaram a Resolução 181. Não só rejeitaram a Resolução 181 da ONU, como eles atacaram os judeus. Isto vai resultar, então, em uma terra maior para Israel quando os combates cessaram em 1949 com a vitória dos judeus. Então, na realidade, Israel tornou-se uma nação, mas tornou-se uma nação principalmente por causa do decreto provisório do governo liderado por Ben-Gurion. O Ben-Gurion vai decretar e respaldar a sua afirmação, derrotando militarmente os árabes da Palestina e outros 5 países árabes que o atacaram. Ele vai decretar que Israel é, então, a pátria dos judeus. Então, neste capítulo 4, nós vemos que Thomas Hais vai mostrar que o povo judeu tem o direito legal sobre a terra de Israel. Baseado no quê? Baseado nas resoluções tanto da Grã-Bretanha, que comandava a região na época, pela Declaração Balfour, também na Resolução de San Remo, também pelo Pacto da Liga das Nações, adotado na Conferência de Paris, e ainda pela resolução da própria ONU. Ou seja, Israel politicamente teria o direito de possuir aquela terra. Aí então nós vamos entrar no capítulo 5 do livro. O capítulo 5 é intitulado O que é a teologia da substituição? Você já ouviu falar sobre esse termo? Teologia da substituição. Muito bem, a teologia da substituição, também conhecida como supersessionismo, lembra que eu falei no começo do vídeo sobre o supersessionismo? A teologia da substituição ou supersessionismo é a visão teológica de que a igreja no Novo Testamento é o novo ou é o verdadeiro Israel e que a igreja substitui para sempre a nação de Israel como povo de Deus. Então, hoje, a igreja, segundo esta teologia da substituição, por isso substituição, a igreja substituiu Israel nos planos de Deus. Thomas Hais vai dizer que, na realidade, esta teologia ela não tem embasamento bíblico verdadeiro. Por quê? Porque Israel, segundo ele, sempre na Bíblia significou Israel e não a igreja. Então ele vai mostrar isso com textos bíblicos de que a igreja não substitui Israel. E ainda ele vai mostrando a má interpretação dos textos que os adeptos desta teoria têm. Talvez vou gravar futuramente
alguns vídeos mostrando sobre esta teoria e teologicamente mostrando como ela está errada. Os americanos chamam de replacement theology, ou teologia da substituição, ou supersticionismo. E aí então nós vamos para o capítulo 6 agora do livro. No capítulo 6, Thomas Ice se intitula como Os judeus modernos são descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. Os judeus modernos são descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. E por que ele dá esse título a este capítulo? Porque uma das táticas usadas por alguns antisionistas, e talvez antissemitas também, claro, é dizer que a maioria dos judeus modernos não são verdadeiramente descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. Olha que interessante, essa teoria errônea, né, ela se torna popular em 1976 por um homem chamado Arthur Koestler. Arthur Koestler. Muito bem, esse homem era um judeu comunista e um romancista que escreveu um livro intitulado A 13ª Tribo. Isso foi em 1976. Então, segundo esse homem, essa história, né, que foi criada é de que havia uma nação chamada Khazar. Khazar é um dos povos antigos de língua turca. E nesta nação, alguns gentios teriam se convertido ao judaísmo e na realidade, estes seriam os ascendentes dos judeus que estão hoje ali em Israel. Então, esse povo, segundo essa teoria, esse povo judeu que está lá em Israel não tem o direito sobre a terra porque eles não seriam os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. Eles são povos que são os casarianos, né, que se converteram ao judaísmo. Então, essa teoria absurda, ela foi desbancada por estudos de história, até mesmo por estudos do DNA, que vão comprovar que os judeus que estão lá em Israel hoje são legitimamente descendentes daqueles judeus de 2000 anos atrás. Ou seja, nenhum autor sério ele reafirma essa teoria hoje. Somente alguns antisionistas é que se apegam nela. Muito bem, então nós ficamos por aqui na exposição deste segundo vídeo sobre o livro The Case for Zionism, o caso ou a questão do sionismo, porque os cristãos deveriam apoiar Israel, de Thomas Ice. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações para novos vídeos. Ainda vou fazer, se Deus permitir, mais um vídeo sobre este livro. Depois nós vamos mudar para outro livro, né? Há um link aí abaixo, né? E se você, para quem deseja comprar ou adquirir este livro, e se você deseja apoiar este meu projeto, então aí está uma forma de você enviar a sua contribuição. É o meu Pix aí, tanto por especificado como no QR Code. Qualquer um dos dois serve para você acessar e enviar a sua oferta, caso assim você deseje. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Shalom.